Saudamos os irmãos e aqueles que nos visitam com a paz do Senhor. Pedir aos irmãos, nós vamos ler dois textos hoje. Primeiro em Mateus 28, verso 19 e 20. Mateus 28, verso 19 e 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos? Eu queria iniciar essa mensagem com uma pergunta que está sendo projetada, que é o tema dessa mensagem. E a pergunta é: você é discípulo de Jesus? Você pare para pensar um minuto se você é discípulo de Jesus. O texto que lemos fala Jesus dando uma ordem ali: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, uma coisa nós aprendemos aqui: ser discípulo de Jesus é uma ordem dele, ele mandou, ide fazer discípulo. Uma segunda observação que eu quero fazer nesse texto é: ele estará conosco todos os dias. Isso é muito importante. Então, eu quero dizer, para quem é discípulo, é diferente, tá, irmãos? Discípulo de apóstolos. Apóstolo não existe mais hoje. Discípulo é aquele que quer ser igual ao mestre, é aquele que imita, é aquele que faz igual, aquele que aprendeu de alguém e quer ser igual. Quando ide fazer discípulo, está dizendo o seguinte: fazei imitadores de mim, fazei imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele era um discípulo de Cristo. Ele aprendeu e ele estava ensinando a respeito de Cristo. Agora, para ser discípulo, tem alguns requisitos. É esse segundo texto que nós vamos ler, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25 até o 35. Eu quero pedir aos irmãos que guardem essa pergunta para que os irmãos possam responder se nós somos discípulos ou precisamos nos tornar discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui,
não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Os irmãos conseguiram compreender aqui quais são os requisitos que Jesus está dizendo assim. E primeiro ele fala assim, ide fazer discípulo. Mas fazer discípulo, ele está dizendo o seguinte, tem que ser nessas condições. Então, ele chama a atenção aqui por esse discurso que Jesus está fazendo. No verso 25, começa que ele estava falando a uma multidão. Ele não estava falando com um grupo pequeno, ele estava se dirigindo a uma multidão. E eu pergunto para a igreja, multidão tem identidade? Multidão tem rosto? Multidão tem individualidade? Não. Multidão é multidão. Então, quando Jesus está falando para aquela multidão, ele estava falando para grupos de pessoas. No meio da multidão sempre vai existir um grupo que estão seguindo Jesus pelos seus interesses próprios. É aquela pessoa que Jesus vai passar aqui, então eu vou lá para saber o que é, preciso de uma cura, eu vou lá procurar Jesus. Na multidão haviam pessoas ali que procuravam Jesus apenas para o seu interesse próprio. E é importante deixar claro, quando alguém busca Jesus apenas para o interesse próprio, não pode ser discípulo de Jesus. Porque não é, na condição que ele deu, não é isso. Há um outro grupo também no meio da multidão, é o grupo de curiosos. É aqueles que vão ouvir, é aqueles que vão estar lá porque é legal, é aqueles que vão estar lá porque está na moda, mas não querem ter um compromisso com Jesus, não querem ter uma identidade com Cristo, não querem dar o rosto para dizer assim, eu sou cristão, não querem, são curiosos. Mas há um grupo que segue Jesus, que realmente quer ser discípulo de Jesus. Então, quando Jesus está falando para aquela multidão, para aquele grupo, ele está dando a oportunidade, quem está no meio da multidão, sem identidade, sem nada, de ir até Jesus e assim, eu quero ser discípulo, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver algo maravilhoso. Só se vive algo maravilhoso aqueles que são discípulos de Jesus, que desfrutam da intimidade com Ele. E nos requisitos que Jesus coloca ali, ele fala de um certo tipo de amor, no verso 26. No verso 27, ele fala de um certo tipo de sofrimento. E no verso 33, ele fala um certo tipo de desapego. São 3 condições que Jesus fala a respeito de ser discípulo dele. E o que chama a atenção, irmãos, que naquela época, ser discípulo de Jesus era sinônimo de quê? De perseguição, de exclusão, de ser debochado. O Evangelho de Lucas deixa muito claro isso. Jesus não omitiu nem mentiu para aqueles que querem ser discípulos. Ele não falou assim, vem ser meu discípulo e você vai ser rico. Ele falou isso? Vem ser meu discípulo e você vai prosperar? Ele não falou isso. No mundo tereis, mas tende. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Você quer ser discípulo? É nessas condições. Só que nós vivemos num mundo hoje que o evangelho está diferente. O evangelho virou um evangelho coach, virou um evangelho de interesses, virou um evangelho do eu, da minha vontade, não da vontade dele. O que Jesus está dizendo aqui é, para ser meu discípulo precisa isso. E o primeiro requisito que ele fala, se alguém vier a mim, verso 26, se alguém vier a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que eu, não pode ser meu discípulo. Eu pergunto para os irmãos, que tipo de amor Jesus está se referindo aqui? Ele está dizendo para você odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua irmã, seu marido? É isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele tem que ser o principal.
E qual é a forma de demonstrar amor a Cristo? Quando nós somos fiéis a Cristo, nós amamos a nossa esposa, nós amamos o nosso filho, nós cuidamos dos nossos pais, nós obedecemos nossos pais. É uma forma de demonstrar amor, lealdade, fidelidade. Então, o que Jesus está ensinando aqui é: vocês precisam entender que, para ser discípulo de Jesus, eu não divido com ninguém, eu tenho que ser principal. Há um texto que diz, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E os textos não se opõem os textos. O que Jesus fala no Evangelho de Lucas e o que Jesus está falando em Timóteo, o que está sendo ensinado lá, é a mesma coisa. O discípulo de Jesus, ele cuida da família, ele cuida do lar, ele ama o lar, ele está junto. Ele não abre mão. Então, às vezes, você pode dizer assim: para mim servir a Jesus, aí é um erro que nós caímos com muita facilidade. Às vezes você ouve o seguinte: faz a obra de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. Existe diferença em servir a Deus, em servir a instituição. Quando você precisa entender quando eu estou fazendo para Deus e quando eu estou fazendo para a instituição, para uma denominação. É uma diferença muito grande. O que Jesus está dizendo que Ele é em primeiro lugar para Ele. E qual é o primeiro mandamento que Deus deu? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu conhecimento. É de todo, não é pela metade. E o que Jesus está dizendo aqui é: se você ama mais você, se você ama mais os homens do que a Ele, você não pode ser discípulo dele. Você está impedido de ser discípulo. Tem gente que idolatra pessoas, que colocam pessoas em pedestais. Isso Jesus está dizendo: se você faz isso, você não pode ser meu discípulo. Não tem condição de ser. É interessante que, quando nós falamos de abrir mão disso tudo para ser discípulo, nós estamos falando de um custo. E a parábola, o texto que nós lemos é a parábola acerca da providência. Os irmãos sabem o que é providência? Providência é a disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim ou para um objetivo. Ou seja, o que eu preciso para chegar até aqui. Por isso que no meio desse texto ele vai falar do homem que vai construir uma torre e não termina, que não fez o cálculo. O que Jesus está ensinando aqui é: você quer ser discípulo? Então saiba da verdade. Você vai ser rejeitado, humilhado, vai passar por lutas, por dificuldade, mas eu estou contigo até o fim dos tempos. É isso que Jesus está ensinando. Jesus não ensinou aqui: vem ser meu discípulo, eu vou te dar tudo o que você quer, eu vou te curar. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus não está preocupado com isso, Ele tem poder para tudo isso, mas o que Jesus quer é que nós sejamos preparados para uma vida eterna. E Ele chama a atenção para isso. Então, providência é uma disposição prévia dos meios necessários para chegar ao fim. E discípulo, naquela época de Jesus, quando você falava discípulo, sabe qual era o sinônimo de discípulo naquela época? Cristão. Porque nunca se falou tanto em discípulo na época de Jesus Cristo. Então era cristão. E ser cristão naquela época era ser rejeitado, era ser deixado de lado. Era um custo muito alto. Alguns perdiam a vida por ser cristão. E Jesus está dizendo para uma multidão: vocês querem ser meu discípulo? É isso que vocês querem? Ou vocês estão vindo aqui buscar só algo para essa vida? Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Ou seja, só 1 queria ser discípulo de Jesus. Os 9 estavam interessados apenas na necessidade pessoal deles. O segundo requisito para que Jesus fala, interessante aqui, uma outra coisa aqui que nós precisamos. Nós falamos que graça é favor imerecido. Salvação só temos através da
Graça. Então, salvação é através da graça, mas a graça foi paga com alto preço. Só existe graça porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Então, graça teve um custo. E para ser discípulo de Jesus também tem um custo. Então, o segundo requisito ali que Jesus fala, obrigado, meu irmão. Verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós usamos uma expressão assim, né? Ah, isso aqui é minha cruz. Fulano é minha cruz, estou carregando. Mas o texto aqui, ele tem algo muito profundo nos ensinar aqui. Veja que o Evangelho de Lucas retrata o tempo de Jesus, e Jesus está falando isso, ou seja, não havia tido a crucificação de Jesus ainda. É Jesus que está falando, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora, por que Jesus falou de cruz? Por quê? Os irmãos sabem? O significado da cruz naquela época, aquele que carregava a cruz era símbolo de rejeição. Alguém que carregava a cruz era rejeitado, era humilhado. Quem carregava uma cruz era excluído da sociedade. Então, o que Jesus está falando ali? Você quer ser meu discípulo? Se prepare para quê? Para ser rejeitado, para ser humilhado, para ser excluído da sociedade. Não tem como, irmãos, servir dois senhores. Ou você vai ser discípulo de Jesus e andar na contramão do mundo, ou você vai estar no mundo. Não dá para servir dois senhores. E o texto é muito claro. Se você não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode. Ele diz, não é que você queira ou não. Não pode. Ele diz, não dá para ser meu discípulo. E aqui dá uma condição. Não é você que escolhe ser discípulo de Jesus. Ele diz quem vai ser e quem não vai ser. Ele vê se você preenche o requisito ou não preenche. Ele vê se você ama mais Ele do que as coisas dessa vida. Ele vê se você está disposto a ser humilhado, a ser excluído, a não ser convidado para certas coisas, a se sentir sozinho, a ser separado, ninguém fala mais contigo, ninguém conversa mais contigo, agora teus amigos não falam mais, a sociedade não fala mais, porque você agora é um cristão. Essa é a cruz que Jesus está falando. Se prepare para ser humilhado, para ser desprezado, para ser excluído da sociedade. Naquela época, os cristãos eram excluídos da sociedade, eles eram perseguidos. Muitos não sentavam com cristãos, não conversavam com eles, não se dirigiam a eles, olhavam para eles como o excluído da sociedade. E o que Jesus está dizendo? Ser discípulo de Jesus precisa estar disposto a viver um mundo hostil contra o que Jesus ensina. Não dá para ser discípulo de Jesus concordando com o que o mundo ensina. Não dá para ser discípulo de Jesus aceitando tudo que o mundo fala. Ser discípulo de Jesus hoje, irmãos, é andar na contramão do que o mundo está pregando, do que o mundo está falando. Se não for assim, Jesus diz, não pode ser meu discípulo. E sabe o que acontece com isso? Muitos tentam maquiar esse efeito da cruz. Muitos, para não sofrer a rejeição, para não sofrer a humilhação, para não sofrer o desprezo da sociedade, para não sofrer essas coisas, o que ele faz? Ele traz o mundo para dentro da igreja, ou ele coloca o mundo no coração dele, e ele começa a fingir que serve a Deus. Ele não é um discípulo, ele apenas está na multidão. Ele não é aquele que se entregou, aquele que deu a cara, que tem intimidade. Para ser discípulo de Jesus, precisa de mostrar o rosto, de dizer, eis-me aqui, Senhor. Senão não dá para ficar na multidão e ser discípulo. Hoje o que acontece é que as multidões estão fazendo o quê? As multidões estão criando cruzes no seu tamanho, no seu gosto, cruz que agrada a ele. Eu estou carregando a minha cruz, mas a minha cruz permite eu falar palavrão, a minha cruz permite eu beber, a minha cruz permite eu fazer isso, a minha cruz permite tudo isso. Isso não é ser discípulo de Jesus. Você não está carregando a cruz que ele quer que você carregue. Você está carregando a sua cruz, do seu jeito. E aí nós forjamos uma cruz para nós, não a cruz da humilhação, não a cruz da vergonha,
mas uma cruz que agrada a mim e aos que estão à minha volta. Jesus não ensinou isso. Ele disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser discípulo. É muito sério isso. Nós, irmãos, devemos nos encaixar no projeto de Cristo e não Cristo se encaixar no seu projeto. É uma diferença muito grande isso. E aí o texto vai falar sobre amor, o texto vai falar sobre sofrimento, carregar a cruz, e agora ele vai falar do homem que começou a construir e não pôde acabar. O verso 31 diz, verso 29, não é isso? 28. Se alguém de vós está querendo construir uma torre e não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem com que acabar, como completá-la, ele está dizendo o seguinte: se a parábola é a parábola da providência, ele está dizendo assim: olha, o que eu estou dizendo para ser meu discípulo precisa disso. Você suporta isso? Você está disposto a isso? Você está disposto a pagar um preço? Você está disposto a negar o seu? Você está disposto a renunciar a tantas coisas para ser discípulo de Jesus? O que ele fala é isso, porque se você não está disposto, ele está dizendo o seguinte: você não vai conseguir terminar. Você vai ser envergonhado. Sabe aquela história que muitos já falaram? Cristo voltou. Aí você fala assim: ih, rapaz, vou lá na casa de fulano. Não é? Você ficou para trás. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Você vai fingir, vai vestir uma capa de discípulo e não é discípulo. Você está enganando a você mesmo. Só que no final, sabe qual vai ser o resultado no final? Você não conseguiu terminar o propósito. O apóstolo Paulo ele fala assim: combati o bom combate. O que ele mais fala? Acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele calculou início, meio e fim. Ele não abriu mão, ele terminou. E o que Jesus está falando aqui é exatamente daquele que está no meio da multidão, mas não quer ter compromisso com ele. Depois ele continua dizendo no verso 31, ou qual é o rei indo para o combate com outro rei, não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. O rei faz a conta: peraí, eu tenho 10.000 homens no meu exército, mas está vindo um que tem 20.000, eu não tenho condição de vencer. O que esse rei faz? Manda um mensageiro antes de começar a guerra, vai lá e faz um acordo de paz, pronto. Falou: eu vou me render logo do que brigar, eu vou perder. É diferente, um calculou o resultado e o outro não calculou. E aí, Jesus vem ensinando a terceira necessidade, que é: se alguém vem a mim e não apresenta esse desapego, verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Os irmãos lembram que chegou um rico lá para falar com Jesus. Jesus falou o que para ele? Vai, vende tudo que tu tens. E o que ele fez? Saiu de mansinho. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele amava mais as coisas que ele possuía do que ser discípulo de Jesus. Ele preferia amar mais as coisas dessa vida do que ser discípulo de Jesus. É muito importante isso aqui. O vínculo das coisas que possuímos são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. Ou seja, você gera um vínculo tão grande com as coisas que você possui, que isso pode ser o maior impedimento para você ser discípulo de Jesus. As pessoas se tornam muito materialistas. E aí, qual é a diferença de um cristão e um materialista? O cristão, ele passa a entender que tudo que ele tem foi Deus que deu, que ele não tinha condição de ter nada.
que Deus deu tudo para ele. E tudo que Deus deu para ele, ele diz, é para a honra e glória dele. Então, eu dou um exemplo aqui de Jó. Jó era um homem que possuía tudo, de repente ele perdeu tudo. E qual foi a palavra que ele falou? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, aí eu pergunto, Jó era discípulo ou não era discípulo? Discípulo. Ele não estava preso com as coisas dessa vida, não estava preso com aquilo, com as coisas desse mundo. Tem gente que idolatra veículo, tem gente que idolatra casa, tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que está presa a essas coisas, que ama mais essas coisas do que Cristo, que coloca essas coisas em primeiro lugar. Já o materialista, o que ele diz? Fui eu que consegui, fui eu que fiz, é meu. Ninguém vai botar a mão nisso porque eu trabalhei para isso. Eu trabalhei para conseguir isso. E aí tem um texto que diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado? Para quem será? É o resultado daquele que opta com as coisas desse mundo, com as coisas materiais desse mundo, valoriza mais as coisas desse mundo do que ser discípulo de Jesus. E Jesus diz, se você valoriza isso dessa forma, você não pode ser meu discípulo. Não é uma opção, não, é uma determinação. Se você ama mais essas coisas, você não pode ser meu discípulo. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir aqui. Hoje, se nós perdêssemos tudo o que nós temos, você ainda seria fiel a Jesus? Perder tudo, como Jó. Você seria fiel? Você teria coragem de abrir os lábios e dizer assim, o Senhor deu, o Senhor tomou? A mulher de Ló falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou, tu falas como uma louca. Uma que não conhece o que está falando, não sabe o que você está falando, porque Deus deu tudo para nós, se agora na hora de tirar ele deixou de ser Deus? Então ser discípulo de Jesus é saber, entender que Cristo é nosso objetivo, nosso alvo, é mais importante que tudo isso. E o texto continua no verso 34, dizendo assim, aí Jesus muda o assunto, mas com o mesmo objetivo. Ele fala, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Irmãos, hoje, entender qual a importância do sal hoje, talvez passe desapercebido, mas naquela época não tinha geladeira. Então, boa parte dos alimentos, das carnes, eram preservadas, conservadas no sal. Então, sal tinha uma utilidade. Pescou lá, taca sal e guarda. Tem a carne aqui, taca sal e guarda. Não tinha geladeira lá no freezer, congelou, não. Nada disso. Aí Jesus fala assim, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, quem vai restaurá-lo? Então, o sal tinha uma finalidade muito importante ali, era de dar sabor e de conservação. E Jesus compara ser discípulo dele com isso. O discípulo de Jesus, ele é o sal da terra. A palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 5, verso 13. Projeta, por favor. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o quê? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então ele diz assim, a igreja de Cristo é o sal da terra. A igreja de Cristo tem que ser diferente. A igreja de Cristo tem que trazer conservação. A igreja de Cristo tem que dar sabor. A igreja de Cristo é diferente do mundo. Ser discípulo de Jesus está dizendo assim, vocês são o sal da terra. E lembra que ele estava falando para uma multidão. Vamos voltar no texto lá. No 14:35. Então, se o sal perder o sabor, quem vai restaurar? Ele diz, não serve nem para o solo, nem para adubo,
é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é, se a pessoa não se define, não dá um rosto, não sai do meio da multidão para dizer assim, eu quero ser o sal, qual vai ser o fim dela? Qual vai ser o resultado final que Jesus está dizendo aqui? Não serve para nada. E eu quero dizer para a igreja, é muito importante que você possa entender o seguinte: estar no meio das multidões, no anonimato, isso não te torna discípulo de Jesus. Estar no meio da multidão, apenas procurando o seu interesse, onde Jesus está, isso não te torna discípulo de Jesus. O que Jesus está chamando aqui, está dizendo, se vocês se comportam assim, vocês são um sal sem sabor. Um sal que não serve para nada. Não serve para salgar, para dar sabor, não serve para conservar. Sabe qual é o fim? Joga fora. O que Jesus está ensinando aqui era que não adianta buscar Jesus apenas para preencher o seu vazio, no sentido material, no sentido de satisfazer o ego, no sentido de estou fazendo o meu social, não é isso. O que acontece hoje é que muitas pessoas estão seguindo Jesus, mas não são discípulos de Jesus. Vão na igreja, mas não são convertidos. Frequentam cultos, mas não são definidos. Tem um pé na igreja e um pé no mundo. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles que querem ser discípulos é: dê prioridade em servir ao Senhor. Ele é o mais importante. Tem sofrimento, ele não está prometendo aqui uma vida de bonança, não. É uma vida de luta, de provas, de perseguição, de exclusão, mas com uma certeza: nós não estamos sozinhos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quem é discípulo de Jesus vai passar pela tempestade, as ondas vão se levantar, as dificuldades vão surgir, mas não estará sozinho. É uma promessa que ele fez. Você não vai padecer sozinho. Jesus está ali. Nem sempre a tua vontade vai prevalecer. Às vezes você quer algo e Jesus está dizendo, não é isso que eu tenho para você, é diferente. Nós precisamos entender que o projeto é o projeto de Deus para conosco, e não o meu projeto para Deus. É diferente. E nós vamos terminar essa mensagem com a seguinte reflexão: você é discípulo de Jesus? Pare para pensar nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas ações, na sua maneira de viver. Pare para pensar, você está se tornando um discípulo de Jesus, ou você apenas é um mero no meio da multidão? Ou você está ali só assistindo? Os milagres estão acontecendo na intimidade. Veja que a multidão é muito grande. Jesus tinha uma multidão. Entre as multidões, Jesus tinha um grupo de discípulos, aproximadamente 70 discípulos. E entre esses 70, Jesus tinha um grupo de mais íntimo com ele. Eram os 12. Os 12 desfrutavam de intimidade com ele. Os 12 sentavam à mesa com ele. Os 12 iam orar com ele. Eram mais íntimos. Tinham rosto, tinham identidade. Jesus sabia o nome, Jesus conhecia, Jesus sabia de tudo. E Pedro só entendeu isso. Jesus falou com ele: Pedro, o dia que tu se converter, tu vai entender. O dia que tu for meu discípulo, você vai entender. Porque Pedro andava com Jesus, onde Jesus estava, mas não era convertido. Sabe quando Pedro, caiu a ficha de Pedro? Quando Jesus é crucificado e ele nega Jesus. Quando ele negou Jesus, ele lembrou que Jesus falou antes que o galo cante: você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro caiu em si e falou: agora quem sou eu? Eu tinha tudo para ser um discípulo de Jesus, mas agora eu não sou discípulo de Jesus. Eu neguei ele. Eu falei que não era um cristão, eu falei que não andava com ele, eu neguei ele. Eu quero que os irmãos reflitam aqui. Imagina a mente de Pedro quando Jesus olha para ele, aquele olhar, e Pedro está negando Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser colocado à prova. Ser discípulo de Jesus, há momentos que você vai ter que se posicionar: eu sou cristão, ou você não será discípulo de Jesus. Mas Deus, da sua infinita misericórdia,
No terceiro dia, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu, e aquela mulher foi ao túmulo pela manhã e não achou Jesus ali, voltou correndo e falou com seus discípulos, falou, ele não está lá, ele ressuscitou. E a palavra de Deus fala que eles vieram correndo e Pedro foi o primeiro a entrar no sepulcro. Quando Pedro olhou aquilo, falou, ele ressuscitou. E aí, a preocupação de Pedro era, e agora? Como é que vai ser? Ele ressuscitou e quando ele for tratar comigo, ele vai me julgar, ele vai me condenar, acabou para mim. E Pedro então ele volta a pescar de novo. Ele volta às origens dele. Fala, não tem jeito mais para mim. Talvez você ouvindo essa mensagem pensou, eu não sou discípulo. Eu não tenho me posicionado como discípulo do Senhor, eu tenho feito coisas que não deveria fazer, tenho falado coisas que não deveria falar. E às vezes você acha que é o fim. Mas eu quero dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jesus ressuscitou e foi onde Pedro estava. E Pedro estava pescando e Jesus lá da praia gritou para eles, tem de comer aí? Imagina, e eles não tinham pescado nada. Aí Jesus fala assim, lança a rede do lado tal. Quando eles lançaram a rede e puxaram a rede veio lotada de peixes. Aí Pedro falou, é Jesus. É Jesus. E agora, a tratativa com Jesus, como que vai ser? Jesus está dizendo assim, tu vai ser meu discípulo. E Pedro está dizendo assim, eu não posso ser porque eu neguei. E Jesus chamou Pedro e fez uma pergunta, Pedro, tu me amas? Ele falou, amo, Senhor. É como se eu tivesse arrependido, amo, Senhor. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas mesmo? E a resposta de Pedro foi, amo, Senhor. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele responde assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fez, vem ser meu discípulo. Pedro se converteu aí. Pedro entendeu que ele não era merecedor, mas ali se tornou um discípulo de Jesus. Um homem que negou Jesus, os mesmos lábios que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo lábios que quando falava de Jesus, multidões se rendiam a Ele. Eu quero dizer a você, eu não sei a luta que você está vivendo, eu não sei os problemas que você está passando, mas eu quero dizer que ser discípulo de Jesus, isso faz parte, as lutas fazem parte da nossa vida. Mas nós não estamos sozinhos. Talvez você, na sua mente, já errou tanto, já falhou tanto, talvez você está se comportando como Pedro agora, voltando às suas origens, lá para o pecado, se rendendo ao pecado de novo. Mas Jesus te dá uma oportunidade hoje, dizer, Senhor, eu te amo, eu quero te servir, eu quero ser teu discípulo, eu quero desfrutar de uma intimidade, eu quero desfrutar de algo maior. No meio da multidão você não desfruta da intimidade com Jesus, só os íntimos desfrutam disso. E o convite dele para nós hoje é, vem se tornar um discípulo de Jesus. Abra o seu coração para se tornar um discípulo dele, a negar as coisas desse mundo, a amar Cristo em primeira, a se posicionar diante das circunstâncias, a sofrer, mas a entender que você não está sozinho. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ir no lugar secreto, ter uma intimidade contigo. Eu quero buscar mais de Ti. Eu quero Te alcançar, Senhor. Eu quero alcançar a Tua bênção, alcançar o Teu perdão, alcançar a Tua misericórdia. Faz de mim um discípulo, ó Pai. Santo é o Teu nome, Senhor.